noite, me chamo Felipe, né? Junto com o meu parceiro Jackson aí, ele vai também comentar, né, sobre a atual situação do time, né? Sobre o último jogo do Corinthians aí, no caso América Mineiro e Corinthians, que foi no último sábado, onde o Corinthians teve uma derrota de 2-0, né? Ao meu ver, eu esperava um time diferente do que, pelo menos a postura diferente do que entrou em campo. Eu acho que a estratégia, no caso, o Luxemburgo repetiu, né, a formação tática, mas os jogadores ali que entraram no lugar não corresponderam muito bem, no meu ver. O Gil fez falta na zaga, é ruim de falar isso, mas fez falta. Ruim que eu digo pelas críticas, né, que a torcida vem citando aí, mas eu até creio que ele vem fazendo bons jogos nos últimos jogos aí. Entrou o Caetano, né? Vinha até fazendo uma boa partida até o pênalti, não crucificando. Isso é normal no jogador de futebol, inclusive servindo para amadurecimento, né? Os demais, o Fábio Santos entrou também na ala, né? Como se fosse um ponta ali. Ao meu ver, já não tem mais uma idade e nem fisicamente também já não é mais preparado para exercer essa função. Então, assim, foi um jogo, não vou dizer apático, não faltou, ao meu ver, não faltou vontade, né? Faltou um jogo com mais disposição. Os jogadores pareciam que estavam meio pós, né, classificação contra o Atlético Mineiro, a classificação heróica que desgastou fisicamente o time também. Os jogadores entrou meio que em ritmo de treino, né? Tipo, vou resolver em qualquer horário, vamos ali no banho-maria mesmo. Não foi um time competitivo e agressivo como a gente esperava, né? Então, alguns jogadores aí fizeram falta, Renato Augusto, né? Mas a gente entende também, por ser um jogador que volta de lesão, esse jogador ele precisa de um descanso, né? Um jogador que tem um histórico de contusão, então a gente tem que respeitar a opinião também do Luxemburgo nessa questão. Vamos falar da postura, né, de alguns jogadores que a gente vem cobrando, né? O Yuri Alberto, ao meu ver, foi mal, mas eu acho que num coletivo geral foi mal também o time, no geral. O Adson, eu esperava, mais uma vez vamos falar, né? Alguns jogadores nos enchem os olhos no início e não sei. O Adson ele tem aquela questão de um dia jogar bem, depois jogar mal, um dia jogar bem, depois jogar mal. Ao meu ver, ainda falta ali uma concentração maior, né? Uma gana, no caso, para ele. Que alguns jogos ele entra e decide, outros jogos ele fica sumido. Então, ao meu ver, é um jogador com potencial, mas ainda que está devendo, né, pro Corinthians. O Murilo, muito bem na partida, cometeu alguns erros também, mas isso é normal, né? O Bidu fez falta, ao meu ver aí, no lugar do Fábio Santos, hoje é um jogador com mais vigor físico, mais velocidade, conseguindo municiar o ataque, apoiar mais, né? Então, quer dizer, isso também incomoda a defesa adversária, né? Tirando isso, o Corinthians teve aí uma chance, logo de início com o Roger Guedes. Eu até ali esperei no início que o time fosse deslanchar, né? Que fosse ser mais efetivo. Confesso que me decepcionou um pouco o resultado, porque eu esperava aí um Corinthians mais brigador e buscando a vitória pela atual situação do time, né? O Corinthians ainda, se eu não me engano, nessa rodada entrou no Z4 novamente. Ainda corre essa questão do risco de rebaixamento. Então, assim, a gente esperava um time com mais luta, mas, assim, igual o Luxemburgo falou nos bastidores aí, que o Corinthians agora já não tem mais margem nem para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para frente, né? É um time que já buscou essa característica, agora ele já se passaram até os 10 jogos que ele tinha pedido, a gente viu a evolução, então a gente esperava aí, no caso, um time guerreiro indo para cima, né? Buscando resultado para sair definitivamente dessa situação. Porém,
é entendido pós-classificação, o time dá uma relaxada, né? Quem entende de futebol, já viu, já jogou futebol, entende mais ou menos, a gente sabe que isso é comum. Então a gente espera aí que no próximo jogo, na quarta-feira contra o Independente Del Valle lá no Equador, né? Que o Corinthians entre diferente, que seja um time agressivo, que a gente precisa da vitória. É mais uma decisão, fiel. Mais uma decisão. E é isso. Só quero deixar aqui também um relato chato e triste, né? O nosso volante Paulinho aí teve mais uma contusão, né, nos ligamentos do joelho. Um prazo aí de ficar mais uns 6 meses fora. É triste, né? Um jogador que vinha em recuperação. O Luxemburgo colocou ele de primeiro volante. Ele jogou bem um jogo aí. Nos encheu aí de alegria, né? Porque o Paulinho é ídolo do Corinthians também. Mas infelizmente essa notícia aí, né? Que ele rompeu os ligamentos novamente. E infelizmente eu acho que vai ser muita luta na parte dele para ele permanecer, né, no futebol, né? Mas força, Paulinho. Grande abraço aí, fiel. Tamo junto. E vai, Corinthians.